Olá, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente vai continuar o estudo de séries de números reais e a gente vai ver um teste de convergência, que é o teste da integral. Ou seja, a gente vai ver um método que vai auxiliar a gente a decidir, determinar se uma série é convergente ou divergente. É um teste que não pode ser aplicado em todos os casos, mas a gente vai ver nas hipóteses do teorema em que casos pode ser aplicado. E a gente vai começar com esse exemplo aqui. A série 1 sobre raiz de n, a gente vai provar que ela é divergente comparando a série com uma integral. Bem, então a gente observa que nesse caso, os termos da série são todos não negativos. No caso, eles são todos positivos. Então a integral dessa função, 1 sobre raiz de x, em um certo intervalo de números reais, fornece a área de uma certa região plano, uma região do plano cartesiano. Aqui a gente está considerando a integral imprópria, que vai de 1 até mais infinito. Mas vamos considerar, por enquanto, esse intervalo que vai de 1 até 4. Essa região que está aqui à esquerda, a gente vai comparar ela com uma região aqui do lado direito. E nesse intervalo, que vai do eixo x de 1 até 4, a gente vai considerar os três primeiros termos da série pelo seguinte argumento. A gente vai considerar no intervalo de 1 até 2, a gente vai considerar esse intervalo como base de um retângulo e de altura igual ao termo da série que corresponde a n igual a x, que é igual a 1, que tem a altura 1 sobre raiz de 1. Qual é a área desse primeiro retângulo? É esse valor da altura, 1 sobre raiz de 1, vezes a base, que é 1. Então, o valor da área é esse aqui mesmo. No intervalo de 2 até 3, a gente faz a mesma coisa. A gente tem um retângulo de base 1 e a altura igual ao termo correspondente quando n é igual a x, que é igual a 2. Então, a área vai ser igual a 1 vezes 1 sobre raiz de 2, que fornece esse próprio valor. E aqui o terceiro retângulo, mesma coisa, base 1 e a altura dada por n igual a x igual a 3. O valor da série, termo da série, quando n é igual a 3. E o que a gente observa é essa desigualdade que está aqui em cima em azul. Então, se a gente somar 1 sobre raiz de 1 com 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 3, a gente tem essa soma do lado esquerdo. E essa é a área total em vermelho, que vai até aqui o x é igual a 4. Essa área total, somada dos retângulos, é maior que a área abaixo da curva, no intervalo que vai de 1 até 4. Então, essa soma desses três termos é maior que a integral de 1 até 4. E o que nós vamos fazer é considerar essa limitação à direita, que nós impomos em azul, a gente vai fazer isso se aproximar de mais infinito, tanto na área abaixo da curva, definida pela integral, quanto na soma das áreas dos retângulos, definida pelos termos da série, aqui à direita. Então, quando a gente considera esse mesmo argumento, com essa limitação à direita indo para infinito, então o que a gente obtém aqui do lado direito é a série, ou seja, a soma infinita das áreas de todos esses retângulos, que é o que está aqui à esquerda, e no limite vai continuar sendo maior ou igual que a área abaixo da curva, definida pela integral, e nesse processo, considerando x indo para infinito, a gente tem essa integral imprópria aqui do lado direito. E o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos provar que, à medida que a gente considera esse processo, indo para mais infinito, essa limitação à direita, a gente vai provar que essa área, em vermelho, abaixo da curva, se aproxima de mais infinito. E sendo a série maior ou igual que essa integral imprópria, como ela vai para mais infinito, isso vai provar que a nossa série vai para mais infinito também, ou seja, ela diverge. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai determinar essa integral imprópria aqui? Nós vamos considerar essa mesma ideia em azul, só que ao invés de considerar x indo de 1 até um número especificado, x é igual a 4, a gente vai considerar a integral que vai de x é igual a 1 até um número qualquer x igual a t. E aí nós vamos fazer esse número t ir para mais infinito. É isso que define a integral imprópria
está aqui à direita. Então, essa integral aqui, como que a gente vai calcular ela? A gente lembra que 1 sobre raiz de x é igual a x elevado a menos meio. Então, a gente tem x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 como uma primitiva dessa função nossa aqui. E a gente vai substituir os limites de integração, que são x é igual a t e x é igual a 1, da mesma forma como a gente faria uma integral definida com o limite de integração, que são números reais. Então, aqui, esse nosso número t é um número real também, só que a gente está mantendo ele como uma variável, mas o cálculo da integral definida é o mesmo. Então, depois de substituir x é igual a t e x é igual a 1, o que a gente obtém? A gente tem aqui meio no denominador, que aparece como esse 2 no numerador, e aqui a gente tem raiz de x, ou seja, x elevado a meio. Então, substituindo, a gente vai ter 2 raiz de t mais 2. Então, como que a gente conclui a divergência da integral? A gente vai considerar o limite quando t vai para mais infinito dessa área que a gente calculou, ou seja, a área que vai de x é igual a 1 até x é igual a t, quando t vai para mais infinito, ou seja, o limite quando t vai para mais infinito da integral que a gente acabou de calcular. Então, o limite quando t vai para mais infinito do resultado dessa nossa integral, ele é mais infinito. Ou seja, a gente provou que essa integral à direita, ela vai para mais infinito, né? Ela diverge. Então, essa série, que é maior ainda que ela, tem que ir para mais infinito também. E isso prova que a série é divergente. Então, essa é a ideia por trás do teste da integral. A gente compara a nossa série, enquanto soma das áreas de retângulos, a gente compara a série com uma área descrita por uma integral. Então, assim a gente consegue provar que uma série é divergente. E agora a gente vai ver um exemplo, né, se concentrando no argumento, por que a gente pode usar uma integral para provar que uma série é convergente. E aí a gente vai usar um outro exemplo agora de uma série que é convergente. Bem, então aqui a gente vai considerar a série 1 sobre n ao quadrado. Os primeiros termos são 1, 1 quarto, 1 nono, 1 16avos e assim por diante. Então, mais uma vez, a gente vai considerar que os termos da nossa série representam a área de diferentes retângulos. E a soma das áreas desses retângulos vai ser representada pela soma dos termos da série. E a gente vai considerar essa área total de diferentes retângulos, a gente vai comparar isso com a área abaixo da função correspondente, do gráfico da função correspondente, que é 1 sobre x ao quadrado. Então, a gente vai fazer a comparação novamente indo até x é igual a 4. Então, o que acontece? A gente vai considerar que a nossa região ela começa em x é igual a 1 aqui à esquerda. E a gente vai comparar essa área em vermelho à esquerda com a área em vermelho à direita. Então, esse primeiro termo, aqui, esse retângulo, ele tem a altura dada pelo termo da série em n igual a x é igual a 1. Ele vai ficar fora dessa comparação por enquanto, tá? Por isso que a gente colocou ele em azul, para a gente se concentrar nessa comparação das regiões em vermelho. Então, aqui a gente vê que a área que vai de x é igual a 1 até x é igual a 4, ela é maior do que essa área que está aqui em vermelho, que vai até x é igual a 4. Então, as duas começam em x é igual a 1 e vão até x é igual a 4. E dá para ver que essa área aqui à direita é menor, porque essa região em vermelho está contida nessa aqui, certo? E aí, o que são esses três retângulos que vão de x é igual a 1 até x é igual a 4? Mais uma vez, a gente está considerando retângulos com base de comprimento 1. E agora, o primeiro retângulo que vai de 1 até 2, a gente considera como altura desse retângulo o valor da série no termo n igual a 2. Por isso que está aparecendo aqui 1 sobre 2 ao quadrado. O segundo retângulo com altura 1 sobre 3 ao quadrado. E esse terceiro retângulo com a altura dada por n igual a x igual a 4. Então, 1 sobre 4 ao quadrado. Lembrando que a área desses retângulos vai ser dada por essa altura vezes a base, que é igual a 1. Então, a área tem esse mesmo valor que já está aqui destacado.
Então, o nosso argumento ele está aqui em cima em verde. A soma de n igual a 2 com n igual a 3 e n igual a 4, a soma desses três termos da série representa uma área total que é menor ou igual que a área à esquerda, limitada aqui por x igual a 4, então a integral definida de 1 até 4. E mais uma vez, considerando que essa limitação à direita se aproxima de mais infinito, a gente vai ter aqui na soma das áreas dos retângulos a soma que vai de n igual a 2 até mais infinito. É a série que está aqui. E aqui à esquerda a gente vai ter a integral que vai de 1 até mais infinito, que é a integral que está aqui à direita. E aí mais uma vez a gente destaca, né, que o primeiro termo da série com n igual a 1 é um retângulozinho que está à parte da nossa análise. Ele não está incluído nela por enquanto, a gente vai só incluir ele no final do nosso argumento. E como vai se dar esse argumento? A gente vai provar que essa integral à direita aqui, ela é convergente, ou seja, ela converge para um certo número real. E sendo a nossa série menor do que a integral, ela vai convergir também. Ela não vai para infinito como a série que a gente viu anteriormente. Essa é a base do argumento para a gente provar que a série é convergente. E como que a gente estuda essa integral imprópria? Da mesma maneira que a gente estudou antes. A gente vai olhar para essa integral aqui de 1 até t. E essa integral de 1 até t, a gente tem a função primitiva que é menos 1 sobre x, que vai ser avaliada em x é igual a t e x é igual a 1. E a integral imprópria, que vai até infinito, ela é definida pelo limite dessa integral quando t, esse limite superior, vai para infinito. Ou seja, o limite quando t vai para infinito desse nosso lado direito em amarelo, que é o que está aqui na nossa equação. Bem, substituindo x é igual a t e x é igual a 1, a gente tem essa expressão menos 1 sobre t mais 1. E quando t vai para infinito, esse primeiro termo se aproxima de zero, certo? Quando t vai para infinito, a gente tem um numerador constante 1 e um denominador que fica cada vez maior e vai para infinito. Por isso que a fração como um todo se aproxima de zero. Ou seja, essa nossa integral aqui, a gente provou que ela é igual a 1, ou seja, ela é convergente. E, olhando para essa nossa desigualdade, a gente consegue concluir que a série, começando com o primeiro termo em n igual a 2, ela é menor ou igual a 1. Isso prova que a série converge, porque a sequência de somas parciais associada ela vai ser crescente, certo? Porque a gente está sempre somando um valor positivo aqui nessa série. Então, a sequência de somas parciais é crescente. E ela vai ser monótona e limitada, e por isso ela vai ser convergente. Então, esse é o argumento por trás do teste da integral que a gente já vai colocar a seguir no teorema que enuncia esse teste. Esse raciocínio todo geométrico, a gente não vai precisar repetir ele toda vez que a gente aplicar o teste da integral, porque a gente já vai ter um teorema e a aplicação do teorema não precisa passar por toda essa argumentação. A gente está só colocando aqui qual é a ideia por trás desse teste. Mas vamos ver agora o teorema que diz o seguinte. Então, se nós temos uma série de números reais a n que são positivos e que tem o seu termo geral definido por uma função f de n, vamos supor também que essa função f satisfaz as seguintes condições, né? F de x ela é contínua e decrescente para todo x maior ou igual que um certo número, x é igual a a, número real a qualquer, maior ou igual a 1. Então, dentro dessas condições, se a integral converge, ou seja, se ela é igual a um número real, então a série vai ser convergente também. E se essa integral é divergente, então a série também vai ser divergente. Então, esse teste a gente consegue aplicar a diferentes séries, para a gente determinar a convergência delas. E aí a gente vai ter, ao longo da nossa disciplina, diferentes testes de convergência e a gente vai aplicar eles conforme possível, de acordo com as hipóteses dos teoremas,
e conforme, digamos assim, a conveniência. A gente vai olhar para as séries e verificar quais são os testes que são mais simples de serem aplicados. Nesse caso aqui, a gente tem uma integral a ser calculada, então a dificuldade dessa integral vai acabar interferindo na aplicabilidade desse teste. Mas vamos ver o seguinte exemplo. Vamos provar que a série harmônica ela é divergente usando o teste da integral. Então essa é uma série bastante importante. Nós já havíamos comentado que ela é divergente, mas nós não provamos essa divergência em nenhuma das nossas videoaulas até aqui. A gente vai fazer isso usando o teste da integral. Então, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo agora para verificar as hipóteses do teorema, no caso dessa série, e depois aplicar o teste e concluir que a série é divergente, usando esse nosso teorema. Então, podem fazer isso, pausem o vídeo, que a gente já vai retornar agora com a resolução. Então, olhando aqui para as hipóteses do teorema, a gente tem que ter uma série de números reais positivos, que é o caso aqui. Esse termo geral 1 sobre n define números reais positivos para todo n maior ou igual a 1. É bom destacar isso aqui na argumentação. E a gente tem esse termo geral definido por uma função f, que ela é contínua e decrescente para x maior ou igual a 1. Então, essa não é uma função decrescente de um modo geral, mas para x maior ou igual a 1, ela é decrescente. Ela também é contínua. Aqui o argumento ele é mais simples porque quanto maior for o x, menor é a fração como um todo. Então, a argumentação é mais direta aqui para dizer que essa função ela é decrescente. Então, partindo para a aplicação do teorema, a gente precisa avaliar se a integral dessa função f, se ela é convergente ou divergente. Então, o que vai acontecer nesse caso? A integral de 1 até infinito, ela é igual à integral de 1 até t, no limite quando t vai para mais infinito. Por isso, a gente tem aqui o limite quando t vai para infinito. E a integral de 1 sobre x vai ser igual a ln de x. Na verdade, a gente tem ln do módulo de x, só que como x é positivo nesse intervalo, esse módulo de x é igual ao próprio x. Então, essa integral aqui, depois de substituídos os limites de integração, a gente tem ln de t menos ln de 1. Então, o ln de 1 ele é igual a zero. E o ln de t, quando t vai para infinito, é igual a mais infinito também. Então, com isso, a gente consegue concluir que a série diverge pelo teste da integral. Item 2. Como a integral correspondente é divergente, então a série também o é. A série também é divergente. Bem, então é esse o teste da integral. Um comentário importante é que mesmo quando a gente consegue concluir que a série é convergente, a gente não consegue concluir o valor da série, o valor limite da série pelo teste da integral. É possível que a série convirja para um valor e a integral convirja para um valor diferente, certo? Então aqui esse teste da integral, quando ele consegue concluir a convergência, a gente não consegue determinar com isso o valor limite, certo? A gente consegue provar apenas que é convergente. Então é esse o teste da integral. Façam a leitura das notas de aula e assistam nas próximas videoaulas outros testes de convergência.